Olha, Cocho, e a gente tá vendo essas movimentações todas, né, acontecendo desde o Brasil, né, quando a gente já citou aqui algumas vezes essa semana, o próprio deputado Eduardo Bolsonaro já foi aos Estados Unidos 3 vezes só este ano, né, para essas negociações todas. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Super Raquel. Raquel parece uma agência de notícias. Impressionante. Vamos lá. O Moraes ele dobrou a aposta hoje, né? Ele fez um discurso agora há pouco no Supremo Tribunal Federal, que eu acompanhei. Ele realmente não vai ceder, ele vai até o fim nisso. Eu pensei até que se fizerem um filme sobre essa refrega dele com as Big Techs, podia dar o título de Xandão contra o Império. Sabe? Ele fez um veemente discurso hoje, e apesar da turma do passapano, que é perigoso, sabe, o medo da reação americana, ele deixou muito claro, e foi depois do discurso dele, encorajado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso, para continuar nessa trilha, né? E ele citou até o Guimarães Rosa, aquela grande frase do Guimarães: o que precisamos é de coragem. Esse é um ponto, eu acho, decisivo dessa batalha dele contra a desinformação, contra as big techs que querem ser donas do mundo. É importante que a gente tenha alguém como Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Olha, falando aqui na política brasileira, antes, fala Raquel, diga. Não, só queria fazer um adendo. Essa medida que o Jim Jordan está tomando de fazer isso, esse supina, né, essa intimação, ele já tinha feito lá atrás, viu? Lá atrás, ele tinha intimado o X a enviar todas as decisões judiciais do ministro Alexandre de Moraes, foi em abril de 2024, se não me engano, que derrubou, tirou do ar as contas de diversos influenciadores bolsonaristas no inquérito das fake news. As decisões eram sigilosas, o X entregou as decisões e o Jim Jordan deixou essas decisões públicas, colocou tudo na internet. Acho que vocês vão se lembrar. É mais ou menos o que ele vai fazer agora também. Ele está pedindo todas essas comunicações que tiverem alguma relação com esse caso e provavelmente vai publicar tudo. É. E olha, aqui no Brasil, o Jamil Chad informou no nosso site, vai aparecer aí na sua tela, a informação de que, por lobby com base trumpista, a PT denunciou o Eduardo Bolsonaro por conspiração. O Jamil acompanhou bem, né, essas idas do deputado eleito por São Paulo, Eduardo Bolsonaro, do PL, aos Estados Unidos, e o PT entrou com um requerimento no Conselho de Ética da Câmara, denunciando o deputado Eduardo Bolsonaro por quebra de decoro parlamentar, por conspirar contra o governo e o judiciário brasileiro, junto a parlamentares dos Estados Unidos. A iniciativa apresentada hoje é uma reação às missões do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que em apenas um mês viajou 3 vezes para os Estados Unidos em reuniões e encontros com a ala mais radical do governo Trump. O objetivo era o de convencer as autoridades americanas a agir contra o Supremo e também contra decisões adotadas aqui no Brasil em relação a empresas dos Estados Unidos. No requerimento, obtido com exclusividade pelo UOL, o PT pede que sejam adotadas todas as providências legais e regimes pertinentes à relevância do caso. A acusação é de quebra de decoro parlamentar, puníveis com a perda do mandato. Bom, há poucos dias, a Procuradoria-Geral da República ofertou denúncia contra um ex-presidente e outros 33 acusados. Dentre eles, diversos militares de alta patente por atentarem, conforme a investigação policial realizada contra o Estado Democrático de Direito, suas instituições, a regularidade do processo eleitoral e o regime democrático. É o que diz o documento, que aí segue aí com muitos destaques da investigação. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, do Rio, também assinou a representação encaminhada ao Conselho de Ética. Nela, o partido acusa Eduardo Bolsonaro de práticas criminosas. Segundo a representação, o deputado já esteve nos Estados Unidos com o objetivo de articular com deputados republicanos a propositura de um projeto de lei para impedir o ministro Alexandre de Moraes de entrar naquele país. O texto revela como Bolsonaro, Eduardo, no caso, esteve com o embaixador americano Michael Kozak, na alta autoridade do escritório de Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado, de onde partiu aquela nota lá enviada ontem pelo Itamaraty. Cocho. O que está por trás de tudo isso, Diego, é o julgamento do Bolsonaro e dos outros golpistas
que vai acontecer, deve acontecer ainda esse ano no Brasil, né? Há muito tempo que o Eduardo Bolsonaro e outros parlamentares bolsonaristas estão pressionando, desde a posse do Donald Trump, né? Eles estão fazendo um movimento forte para que os Estados Unidos, né, resolvam o problema do pai dele, né, que deve ser julgado esse ano, muito provavelmente será condenado e preso. Esse é o desespero da turma bolsonarista, que, sabendo que aqui a condenação é inevitável, eles estão procurando apoio externo, né? E daí vem essas denúncias do PT contra o Eduardo Bolsonaro, que foi não só na Comissão de Ética, mas também na PGR. É o fim da picada. Um deputado por São Paulo, eleito aqui pela minha São Paulo, né, que vive indo para os Estados Unidos para pedir apoio de um outro país numa questão interna nossa, em que o ministro Alexandre de Moraes, já há bastante tempo, né, está mostrando os abusos, né, das big techs que hoje mandam no governo americano, né? É isso que está em jogo, sabe? É o julgamento do Bolsonaro aqui. E o Eduardo Bolsonaro está fazendo de tudo para ser o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. É contra isso que a base governista está se colocando, porque você já imaginou, ele, como simples deputado, já tem essa repercussão toda nos Estados Unidos. Se ele for presidente da Comissão de Relações Exteriores, ele vai falar em nome do Congresso Nacional, né? E é realmente inacreditável isso. Eu nunca vi nada parecido. O Alexandre de Moraes fez muito bem hoje lembrar que o Brasil deixou de ser colônia em 7 de setembro de 1822, porque esse pessoal está agindo como se a gente ainda fosse uma colônia. Raquel, desculpa, você tinha pedido a palavra, não tinha ouvido. Vai lá, você, desculpa. Não, é rapidinho. Eu não sei se o Jamil cita aí na coluna, na matéria dele, se o PT cita no pedido, mas o Eduardo me deu uma entrevista. A gente publicou isso em áudio, né? Publicamos o áudio dele. Ele me deu uma entrevista on the record, como a gente diz no nosso jargão, em que ele conta que nesse projeto de lei para retirar o visto do ministro Alexandre de Moraes, teve interferência direta dele. Ele me contou numa entrevista em que ele esteve com a coautora do projeto, a deputada Maria Salazar, ele e o apresentador de TV Paulo Figueiredo, que hoje mora lá nos Estados Unidos e que é um dos acusados ali, um dos denunciados pelo Procurador-Geral da República no inquérito do golpe. Eles estiveram com a coautora do projeto, fizeram para ela um pedido para reapresentar esse projeto, porque esse projeto já tinha sido apresentado na legislação passada. No mesmo dia em que eles estiveram com ela, eles estiveram com o presidente do Comitê Judiciário, o Jim Jordan, e o Jim Jordan teria se comprometido com o Eduardo a dar celeridade ao projeto. E aí o Eduardo me conta que sim, era isso que estava acontecendo, que o Jim Jordan tinha se comprometido e tinha conseguido. Então o Eduardo admitiu, para mim, na entrevista, admitiu aqui para o UOL, que ele teve uma interferência direta para que o projeto para impedir, para retirar o visto do ministro Alexandre de Moraes fosse aprovado no Comitê Judiciário dos Estados Unidos. Eu realmente não sei dizer se isso é crime. Ele está ali fazendo o lobby, nos Estados Unidos o lobby é liberado pelo que ele acha que é o correto para fazer a pressão no judiciário brasileiro para o julgamento do Jair Bolsonaro. Eles acreditam, dentro do bolsonarismo, que o Supremo não é isento e que precisa uma pressão política em cima do Supremo Tribunal Federal. Aí é papel do governismo alegar quebra de decoro, etc. Eu teria que olhar dentro da legislação com o devido cuidado, acho que o Comitê de Ética espera que ele faça isso, para ver se isso é crime ou não passível de cassação do mandato. Mas que o Eduardo teve interferência direta, isso ele não esconde, ele admitiu para nós aqui, numa entrevista on the record, está gravado. É verdade. Está lá no nosso canal no YouTube, para quem quiser assistir, e também no nosso site, a coluna da Raquel. Diga, Couto. Raquel, você acha que está certo um parlamentar brasileiro ir a um outro país pedir para interferir em questões internas do Brasil? Ontem, o senador Marcos Duval, né, pediu que os Estados Unidos invadissem o Brasil para salvar a nossa democracia. Isso pode acontecer? Isso não é crime, não está errado?
Eu acho que é um absurdo, coach, mas isso sou eu, Raquel, falando. Eu não sei se é passível de perda do mandato parlamentar, né? Acho que isso é o Comitê de Ética que vai ter que avaliar. Existe um pedido do governismo. Eu não sei dizer se é o suficiente pela legislação ali para ele perder o mandato, porque eles têm imunidade parlamentar para manifestar opiniões. É que ali ele passou da opinião para a ação. Né? Agora, o que a minha opinião, minha avaliação como analista, é que ele foi lá nos Estados Unidos para pedir uma interferência interna no processo brasileiro. Não discordo de você. O que eu não sei dizer, aí eu vou ter que apurar, vou ter que conversar com as pessoas, é se pela legislação da quebra de decoro seria passível dele perder o mandato. Eu não sei dizer isso agora. Perfeito, a gente vai trazer, é claro, isso nos próximos dias, né? Conversando aí com as fontes e tal, ouvindo se realmente é passível, né? Tanto aqui na esfera, né? Muita gente falando de traição da pátria, mas aí eu não sei até que ponto isso sai da retórica para o campo, né? De ser algum tipo de prática que deixe de ser, enfim, compactuada, né? Que possa ser punida, por exemplo. Eu também não saberia dizer. Com certeza os programas aqui vão esclarecer nos próximos dias. Ainda no assunto golpe, a gente tem aqui um desdobramento no nosso site. Vamos dar uma olhada juntos? Zanin nega impedimento para julgar denúncia contra Jair Bolsonaro. O ministro Cristiano Zanin negou estar impedido de julgar denúncia da PGR contra Jair Bolsonaro, do PL, pelo fato de ter atuado em representação contra o ex-presidente na Justiça Eleitoral. A defesa do Bolsonaro pediu ao Supremo impedimentos do Zanin e do Dino. Esses tipos de pedidos são analisados pelo presidente do tribunal. Em maio de 2024, o ministro Cristiano Zanin se declarou impedido para julgar o recurso do ex-presidente contra a condenação que o deixou inelegível. A defesa de Bolsonaro alega que ele também não deve participar do julgamento do plano de golpe, né? Porque os casos têm relação. Zanin apresentou hoje explicações ao presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso. A denúncia da Procuradoria não teria relação com julgamentos feitos pela Justiça Eleitoral, segundo Zanin. O episódio com embaixadores é citado no início da denúncia da PGR, né, que é aquele mencionado pela defesa do ex-presidente. O ministro disse que não possui qualquer sentimento negativo em relação a Bolsonaro. Caberá a Barroso analisar argumentos e decidir eventual impedimento do Cristiano Zanin. Raquel, bom, e o Dino deve seguir na mesma toada, né? Deve não se declarar impedido. Né, Raquel? Certamente. Eu não acredito em impedimento de nenhum dos ministros do Supremo nesse caso. Eu já disse isso aqui uma vez e vou repetir. É assim que o sistema funciona. Os ministros do Supremo eles são indicados pelos presidentes e sabatinados pelo Senado Federal. No momento em que eles entram para o Supremo, eles tiram a toga, eles tiram a qualquer... O que seria esperado deles é que eles tirassem qualquer partidarismo político e vestissem a toga e fossem julgados com imparcialidade. Né? Se o caso fosse para o plenário, a Procuradoria-Geral da República também poderia alegar imparcialidade, por exemplo, de Cássio Nunes Marques ou de André Mendonça, por terem sido indicados por Jair Bolsonaro. Quem não vai se lembrar de André Mendonça comemorando a sua aceitação no Supremo Tribunal Federal ao lado de Michele Bolsonaro? Então, é assim que o sistema funciona. Eu não acredito que nenhum dos ministros do Supremo Tribunal Federal vai aceitar se declarar impedido no caso de Jair Bolsonaro, a não ser que surja algo muito, muito óbvio, assim, muito grave, o que ainda não apareceu. E você, coach, como é que vê essas posturas aí da defesa do ex-presidente? Eu acho que é isso mesmo que a Raquel falou. Porque é o seguinte, Diego, não dá para o réu escolher quem vai julgar o caso dele, né? Eles já pediram o impedimento do Zanin, do Flávio Dino, do Alexandre Moraes, e se continuar assim, vão acabar ficando só a Raquel citou agora o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça nomeados pelo Bolsonaro. Está muito claro que a estratégia da defesa, que agora foi unificada pelos vários denunciados, é tentar melar o julgamento, é atrasar o máximo possível o julgamento. Porque o Bolsonaro está para completar agora, em março, 70 anos. E, pela lei, quem completa 70 anos, as penas
previstas e tal, caem pela metade. E, além disso, eles querem levar isso, se possível, até a véspera da eleição do ano que vem, sabe? Fazendo todo tipo. Agora mesmo pediram 83 dias para apresentar a defesa. Aliás, eu acho que já está vencendo o prazo, né, Raquel? O prazo de 15 dias que foi dado para a apresentação da defesa deve estar vencendo entre amanhã e segunda-feira. E eles não querem apresentar agora, eles querem mais 80 dias. É isso, eles vão ficar alegando de tudo, né? Tentar anular, por exemplo, a delação do Mauro Cid, que é a espinha dorsal da denúncia, né? E cada dia, cada semana vai aparecer mais coisas. Mas eu tenho a impressão que o Supremo está muito unido nesse momento para que a lei seja aplicada o mais breve possível. É esse o sentimento do Supremo. Muito bom. Acho que era isso, né? Um prazo de 5 dias. Aí tem que fazer as contas certinhas. 15 dias. 15 dias, perdão. Aí tem o feriado de 15 carnaval dias. chegando também, né? Vamos ver exatamente. Mas deve estar muito próximo mesmo. Couto, hoje houve até um afago entre os ministros do Supremo. O ministro Alexandre de Moraes respondeu, mas antes, para a gente pegar na ordem, vamos ver a postagem do Flávio Dino para o colega Alexandre de Moraes. Os ministros do Supremo, ao tomarem posse do cargo, juraram defender a Constituição brasileira. Nela está escrito, e aí fala não intervenção, autodeterminação dos postos, relação entre de igualdade entre os estados, são compromissos indeclináveis pelos quais cabe a todos os brasileiros zelar, por isso manifesto minha solidariedade ao colega Alexandre de Moraes. Tenho certeza de que ele permanecerá proferindo ótimas palestras em todo o território brasileiro, assim como nos países irmãos. E se quiser passar férias, lindas férias, pode ir para Carolina, no Maranhão. Não vai sentir falta de outros lugares com o mesmo nome, se referindo às Carolinas do Norte e Sul, né, lá dos Estados Unidos. Vamos ver agora a resposta do ministro Alexandre de Moraes. Bem lembrado hoje, em mensagem do ministro Flávio Dino, a quem agradeço e digo que será um grande prazer conhecer a belíssima Carolina do Maranhão. Carolina do Estado do Maranhão, que Sua Excelência tão bem governou por 2 mandatos. Estado esse que é exemplo de coragem e luta por independência e autodeterminação do povo brasileiro e defesa da cidadania, como demonstra a história na Revolta da Balaiada, entre dezembro de 1938 e fevereiro de 1841. Tá aí, Couto, não sei se você tinha visto a mensagem do Dino, né, pro ministro Moraes, ele respondeu durante a sessão mais cedo. Isso confirma o que eu falei antes, né? Que essa união que há no Supremo em torno do julgamento do Bolsonaro e dos demais. Só lembrando que tanto o Flávio Dino como o Alexandre de Moraes são da primeira turma, que é onde está o julgamento no momento, que a defesa do Bolsonaro está querendo passar para o plenário, mas isso ainda não foi julgado pelo Supremo. O mais provável, nesse momento, é que continue na primeira turma e esses 2 ministros fazem parte dela. Muitos juristas acreditam que essas posturas e tal, essas atitudes últimas, Raquel, podem acabar juntando, né, ainda mais, unindo ainda mais os ministros da Suprema Corte. Mas isso está acontecendo desde o começo, né, Diego? O bolsonarismo ele conseguiu um feito inédito, que foi unir as 11 ilhas que são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Antes do fenômeno Jair Bolsonaro, você tinha uma divisão forte no Supremo. Até você dizia, né, os garantistas e os lavajatistas, você tinha cenas de brigas ali, discussões, né? Não são brigas, mas discussões assim ácidas entre os ministros, entre Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes. O que o bolsonarismo conseguiu ao atacar a democracia, as instituições e particularmente o Supremo Tribunal Federal foi unir o Supremo. Se dá para fazer uma observação sobre esse caso do Jair Bolsonaro, é que os ministros do Supremo, eu acho que eles deveriam, às vezes, se conter um pouco nas manifestações, porque agora vai entrar o julgamento em si. E determinadas falas, determinadas colocações, quando se trata especificamente de Bolsonaro ou do caso, podem ser interpretadas ou podem ser utilizadas pela defesa para politicamente querer dizer que o caso já está pré-julgado, sabe?
Então, eu acho que um pouco de contenção nesse momento, nas falas, seria muito positivo para o clima político no Brasil, para evitar esse tipo de crítica, para dizer que o caso, para evitar que eles pudessem dizer, que os bolsonaristas pudessem dizer que o caso está pré-julgado, que os ministros já têm uma opinião formada, que Jair Bolsonaro já está previamente condenado e que não adianta a defesa colocar as suas manifestações, porque é com base nessa argumentação que surge todo o lobby do Eduardo, toda a base para essa movimentação que eles estão fazendo nos Estados Unidos e que convence boa parte dos brasileiros. Então, embora o Supremo tenha, e tem sim muito, um papel importante em ter salvo a democracia brasileira no momento em que ela ficou ali ameaçada, esse é um momento de contenção. No momento que o caso vai a julgamento, que Jair Bolsonaro vai a julgamento, eu acho que é um momento deles falarem menos e se aterem mais ao julgamento, aos fatos e ao que vai ser colocado em plenário. Pois é, o Couto, como é que você vê esses posicionamentos, né, públicos dos ministros? Não, bem lembrado pela Raquel, nesse momento que começa o processo a andar no Supremo, quanto menos eles falarem, melhor. Sabe, eles devem se manifestar só lá na turma, no julgamento, e evitar fazer, porque senão vai ficar evidente que os bolsonaristas têm razão em reclamar que já há um pré-julgamento do caso. Todo mundo sabe que é evidente que os ministros todos, os 11 ministros do tribunal, já têm posição marcada, porque há 2 anos que só se fala nisso no Brasil, né? E o ano inteiro agora nós vamos falar disso também. Então, todo mundo já tem uma posição sobre isso, e os eleitores, a população também tem. As pesquisas que nós vimos, as últimas, dão entre 60% e 70% de pessoas que acham que o Bolsonaro é responsável pela tentativa de golpe do 8 de janeiro e que ele deve ser condenado. Então, há na opinião pública, uma grande maioria que pensa assim, mas cabe aos ministros do Supremo o máximo cuidado para não dar armas para a defesa nesse momento decisivo do processo no Supremo.